coloca na tela. Agora vamos falar de outro tema relativo à pessoa natural, que é o tema morte. Simples assim, a morte ela marca o fim da personalidade. Você vai encontrar isso em todos os doutrinadores de direito civil. A morte é o fim da personalidade. Com a morte, extingue-se a personalidade, é o que nos fala o artigo 6º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa natural se extingue com a morte. Pode vir uma questão simples assim, ok? Agora, alguns detalhes importantes sobre a morte você tem que levar para essa prova da VUNESP. O primeiro detalhe é o seguinte: como é que fica a questão da morte em se tratando de direitos da personalidade? Aquela grande pergunta de direito civil: o morto é titular de direitos da personalidade? Sim ou não? Se cair na prova, o que você responde? O morto é titular ou não de direitos da personalidade? E aí, galera, sim, é titular ou não? Não é titular. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos duas regras, dois dispositivos no Código Civil que podem nos fazer incidir em uma tremenda confusão. Quais são esses dois dispositivos? Anote aí, o 12 no seu parágrafo único e o 20 também no seu parágrafo único. Esses dois dispositivos do Código Civil nos dizem que, em se tratando de morto, a proteção dos direitos da personalidade poderá ser realizada pelos seus parentes que permaneceram vivos, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro e até mesmo colaterais até o 3º grau. Então percebam uma coisa bem claramente: a lei civil, ela permite que os parentes que permaneceram vivos e que se sintam ofendidos reflexamente, por ricochete, eles busquem a devida proteção. Então a proteção, gravem, não é propriamente dita a pessoa do morto. A proteção é a personalidade dos parentes que permaneceram vivos. Vamos a um exemplo para a coisa ficar mais clara para vocês. Meu pai morreu. Alguém escreve uma matéria de jornal detonando a honra do meu pai. O meu pai se sentiu ofendido nesse momento? Não, meu pai está morto. Ele não sentiu nada. Perfeito? Então, quem pode sofrer? Eu, filho, descendente. Ou seja, quem aqui está neste plano terráqueo, terreno, seja lá no que você acredita. Então, percebam, o direito civil, ele outorga aos parentes do morto a possibilidade excepcional de tutela quando houver um dano reflexo, um dano por ricochete. Mas isso não significa dizer que o morto é titular de direitos da personalidade. Não! Anote no caderno. O morto não é titular de direitos da personalidade. Mas, excepcionalmente, o Código Civil confere aos parentes que permaneceram vivos legitimidade ativa para buscar proteção reflexa por ricochete. Gravem isso. Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês sobre a morte. A morte no direito civil, ela é trabalhada a partir de duas espécies. Como assim, Bruno? Eu vou ter a morte chamada morte real e a morte que nós chamaremos de morte presumida. Lembre-se disso. A morte pode ser considerada morte real ou morte presumida. É fácil demais. Morte real é aquela em que eu tenho a presença de um corpo, de um cadáver. Lembra da aula da Luciana Gazola de Medicina Legal. Aqui,
o médico, seja ele legista ou não, vai constatar a ocorrência da morte encefálica, ou seja, da paralisação das atividades do tronco encefálico. Não é do cérebro, é coisa diferente. Lembra da aula de medicina legal, eu repito. Então, na morte real, eu tenho a presença de um cadáver sobre o qual será atestada a ocorrência da morte encefálica por um médico. De posse desse atestado médico, atestado de óbito, a família irá ao Registro Civil das Pessoas Naturais buscar a certidão de óbito, documento oficial, para que possa aí sim haver o sepultamento, a cremação, seja qual for a escolha do morto ou da sua família. Tá joia? Morte real. Agora, a morte que pode cair em São Paulo é a morte presumida. A morte presumida é aquela onde, ao revés, não há um cadáver. A situação que a gente vai encontrar na morte presumida é a situação de um desaparecimento. A pessoa sumiu. Não se sabe se ela está viva ou se ela está morta. Há dúvidas a respeito de seu paradeiro. Repito, há dúvidas a respeito de seu paradeiro. Nós não sabemos, insisto, se ela está viva ou se ela está morta. Há dúvidas, ela sumiu. Só que há desaparecimentos e desaparecimentos. Eu tenho desaparecimentos em situações díspares, em situações distintas. O que eu quero colocar com isso? Que eu posso ter um desaparecimento em que a situação é conhecida, ou seja, a pessoa desapareceu em situação sabida, em situação conhecida. O exemplo clássico, a pessoa estava num avião, embarcada num voo, quando este voo, ele cai em alto mar. E os destroços jamais são encontrados. Foi um desaparecimento em situação conhecida? Foi, estava no voo, o voo caiu em alto mar, o avião não foi encontrado. Show. A pessoa estava dentro de uma casa, quando a encosta em que aquela casa estava veio abaixo. Ok? Infelizmente, no começo de 2022, agora, a gente teve situações assim, especialmente na região serrana do Rio de Janeiro. Todo mundo acompanhou. Pode ser que algumas pessoas que estavam naquelas casas não sejam encontradas. Olha, o camarada estava aqui trabalhando na empresa Vale, quando em Brumadinho, aqui perto de Belo Horizonte, houve o estouro daquela barragem de rejeitos, de minério. Lembram disso? Mais de 200 pessoas morreram. Um crime brutal. E algumas pessoas até hoje, infelizmente, não foram encontradas. Então, nesses exemplos que eu estou dando, a pessoa desapareceu em situação conhecida. E qual era a situação conhecida nesta morte presumida? Ora, a situação aqui conhecida era uma situação de evidente risco de morte, risco para a vida daquela pessoa. E nessa situação, o Código trouxe um dispositivo, que é o artigo 7º. Então, o artigo 7º, ele vai tratar de morte presumida em situações em que a vida corria perigo, em situações de risco de morte. Ficou claro? E nestes casos, não há necessidade do juiz declarar aquele procedimento antigo e demorado da ausência. Então, grave, quando a morte for presumida, porque envolve risco de morte, risco para a vida, não há necessidade do juiz declarar a ausência.
caberá à família provar que a pessoa desapareceu naquelas circunstâncias e o juiz vai checar se as buscas e averiguações já terminaram. Se as buscas e averiguações já terminaram, o juiz pode fazer uma declaração de morte presumida retroativamente à data daquele incidente. A data que o avião caiu, a data que a terra desmoronou, a data que a barragem rompeu, que a Elisa Samúdio, do goleiro Bruno, lembram disso? Foi sequestrada. Então, nestes casos do artigo 7º, gravem, não há necessidade do procedimento de ausência. Então, o artigo 7º, ele vai nos ensinar que pode ser declarada a morte presumida, grifa isso aqui, ó, sem decretação de ausência. Uma preposição muda tudo na prova objetiva de 12 de junho. Atenção, delegados de São Paulo. 12 de junho é a data. Uma preposição muda o jogo. Se o examinador troca o sem decretação de ausência e coloca lá com decretação da ausência, mudou absolutamente o panorama da questão. Então vamos ao inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou o inciso 2 também, né? Agora a gente está tendo a guerra da Ucrânia, a gente está vendo isso aí, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. E olha lá, a declaração da morte presumida nesse caso somente poderá ser requerida, na verdade é ser declarada, depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento, ou seja, haverá nessa sentença uma eficácia retroativa. Fechado? Agora, o segundo tipo de morte presumida é aquele em que não há notícias. Eu não sei o paradeiro da pessoa. Ela sumiu, como a gente diz aqui em Minas Gerais, escafedeu-se e não sabemos onde ela está. Eu não sei se ela está viva, se ela está bem, se ela está mal, se ela está morta, se ela está doente, se ela foi sequestrada, se ela foi tirar um ano sabático na Ásia. Não faço ideia. Então aqui, quando o desaparecimento é sem qualquer notícia, aí sim nós vamos trabalhar a lógica descrita nos artigos 22 a 39. Aqui eu posso ter como resultado, sim, a morte presumida, mas essa morte presumida virá depois de um longo procedimento, chamado de procedimento de ausência. Então, quando não há qualquer notícia, o sujeito desapareceu de seu domicílio sem deixar notícias ou sem deixar representante constituído. Nestes casos, nós vamos dizer que a morte presumida se dará com declaração de ausência. Então, eu vou ser chato, eu vou ser insistente, porque eu quero todo mundo aprovado. Então, cuidado com isso na morte presumida, se é sem declaração de ausência ou se é com declaração de ausência. Perfeito? Então, a nossa banca, ela pode sim, por que não, fazer uma questãozinha sobre este procedimento que está do 22 ao 39, o procedimento da ausência. Vamos estudar ele rapidinho? Vamos lá. Coloca na tela, anote, a ausência, vamos aprofundar um pouquinho no estudo desta temática. Vamos lá, primeiro, esse instituto, ele tem por fim, ele tem como finalidade proteger o patrimônio da pessoa desaparecida, do ausente. O Código Civil sabe o quanto é difícil acumular patrimônio. Então, o que vai acontecer? Nós vamos buscar uma proteção ao patrimônio desta pessoa que está desaparecida. Perfeito? Então, vejam, a ausência não tem como finalidade transferir patrimônio para herdeiro. Isso é uma consequência. Se você gravar esse raciocínio, todas as regras vão ficar mais fáceis, eu lhe prometo. Então, a finalidade da ausência é promover uma
proteção do patrimônio da pessoa que desapareceu. Eu não sei se ela desapareceu porque quis, se desapareceram com ela. Então, na dúvida, o Código Civil fala, vamos proteger o patrimônio de quem sumiu, de quem desapareceu. Ah, ô Bruno, mas e se esse desaparecimento fosse perpetuando? E se esse desaparecimento for prolongando no tempo? Como é que a gente faz? Simples. Se isso acontecer, aí como consequência, como eu disse, a lei vai começar a olhar outros interesses. Como, por exemplo, o interesse de quem? Dos herdeiros. E aí nós vamos deflagrar as chamadas fases da ausência. Então, cuidado. As fases da ausência são uma linha do tempo. São fases sucessivas numa linha temporal. Quanto mais tempo passa e o ausente não reaparece, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma sequência de fases que a lei civil irá controlar, irá verificar, irá administrar. Então vamos ver quais são estas fases da ausência. Anote aí, a primeira fase é aquela em que a família vai solicitar a declaração da ausência. E aí vai ser nomeado um curador dos bens. Ou seja, um administrador do patrimônio deixado pelo ausente. Ok? Está lá no artigo 22 e seguintes. Beleza? Segundo, na segunda fase, nós vamos ter a chamada sucessão provisória. Olha o nome, provisória. Aqui nós vamos ter os herdeiros do ausente sendo emitidos na posse dos bens eventualmente deixados, lá nos termos do artigo 26. Perfeito? E na terceira fase, nós teremos a sucessão chamada de definitiva. Cuidado com esse nome, porque não é tão definitiva assim, nós vamos ver por quê. Sucessão definitiva, onde aqueles herdeiros que eram possuidores passarão a ser o quê? Proprietários dos bens deixados, nos termos dos artigos 37 e seguintes. Então, esse esqueminha que eu coloco no slide tem que estar no seu caderno, tem que estar no resumo de aula, viu, monitor? Tem que colocar isso no nosso resumo. As fases da ausência são 3. Primeiro, declarar a ausência e nomeia um administrador patrimonial, chamado curador dos bens do ausente. No segundo momento, nós vamos ter a sucessão provisória, onde os herdeiros serão emitidos na posse dos bens deixados pelo ausente. E, por fim, nós teremos a chamada sucessão definitiva, onde esses mesmos herdeiros serão colocados como verdadeiros proprietários daqueles bens. Eu não disse que é uma linha temporal? Sim, então nós vamos retratar essa linha temporal aqui. Qual é o primeiro fato que eu tenho que ter? Ah, Bruno, claro. O primeiro fato, obviamente, é o desaparecimento do ausente, sem deixar notícias, sem deixar representante constituído. Então, a primeira fase, ela vai ser deflagrada por esse fato. Esse é o fato que dá causa ao procedimento de ausência. Então, a primeira fase do artigo 22 da declaração de ausência, ela vai ocorrer após o desaparecimento. Mas cuidado, porque a lei não estabelece prazo.
A lei não fala assim, decorridos 6 meses do desaparecimento. Não. Então você tem que gravar isto. Não há prazo legal para que a família possa solicitar a declaração de ausência. Então a lei não estabelece qual é o prazo. Então a doutrina nos diz que deve ser um prazo razoável. Ok, doutrina. Um prazo razoável. Então vai ficar a cargo de quem analisar isso? O juiz. Então o juiz pode chegar e falar, ó, a pessoa já está desaparecida há 4 meses, há 6 meses, há 8 meses, ninguém tem notícia dela, e a família veio aqui no Poder Judiciário solicitar a declaração de ausência. Reconheço a situação fática do desaparecimento, declaro a ausência e nomeio um curador para administrar os bens deixados pelo ausente. Fechado? Então não tem prazo. Agora vejam, para a segunda fase, para a sucessão provisória, aí vai ter prazo. Aqui a lei fala em 1 ano. Então, passado 1 ano do trânsito em julgado, da declaração da ausência, 1 ano após a declaração da ausência, permanecendo a situação de desaparecimento, o que os herdeiros podem fazer? Solicitar ao juiz a sucessão provisória. Está lá no artigo 26. Ultrapassado 1 ano, artigo 26, os familiares poderão solicitar a sucessão provisória, sendo, via de consequência, emitidos na posse dos bens deixados pelo ausente. Beleza? Agora, vejam, a terceira fase, ela é mais demorada. A lei aqui no artigo 37 vai falar em 10 anos. 10 anos após a sucessão provisória, os herdeiros que estão lá já há 10 anos na posse dos bens, eles podem solicitar o reconhecimento da sucessão definitiva. Então, os herdeiros poderão solicitar a sucessão definitiva passados 10 anos da sucessão provisória. O artigo 37 vai nos dizer isso, ok? Então, a sua tarefa é, depois desse bloco, dar uma lida no 22 a 39. Mas eu quero destacar um ponto para vocês. Qual o ponto, Bruno? O ponto que eu chamo de o retorno. O retorno? É. O retorno do ausente. Cuidado com esse filme. O retorno do ausente. Por quê? Porque ele vai mudar toda a lógica que nós estamos ensinando, né? O ausente pode reaparecer a qualquer momento. Ele pode ter ficado 1 semana desaparecido e voltar. Ele pode voltar depois que já tivesse sido declarada a sua ausência e nomeado um curador. Ele pode voltar depois da sucessão provisória, onde os herdeiros já estavam emitidos na posse dos bens. E ele pode voltar até mesmo, depois de quando? Da sucessão definitiva. Ele pode voltar a qualquer momento. E sabe o que o Código Civil faz? Olha para cá. Protege o patrimônio da pessoa desaparecida. Esse é o raciocínio total. Então, se o ausente voltar a qualquer momento, ele vai ter direito aos seus bens. Então, o retorno do ausente devolve para esse ausente o patrimônio dele? Devolve. Bruno, mas peraí, mesmo depois da sucessão definitiva? Sim. Se ele voltar em até 10 anos depois, 10 anos, da sucessão definitiva, ele vai ter direito aos seus bens no estado em que se encontrarem. Mas se o herdeiro tiver vendido o bem, guardado na poupança o dinheiro, ele vai ter direito ao dinheiro. E se o herdeiro tiver vendido o bem e comprado outro, ele vai ter direito ao outro bem. Caraca,
E se o herdeiro tiver cuidado do bem, o bem estiver em ruína, é no estado em que se encontrarem. Depois dá uma lidinha no artigo 39. Regressando ao ausente nos 10 anos que se segue a sucessão definitiva, ele terá direito aos seus bens, ao valor da venda desses bens, aos bens subrogados em seu lugar. O retorno do ausente é uma grande novela e que nos mostra que a finalidade do procedimento de ausência é proteger o patrimônio dessa pessoa que desapareceu, ok? Mas, Bruno, vem cá. O assunto que você está tratando nesse bloco é morte presumida. Eu pergunto para você, Bruno, a morte presumida do ausente se dá quando? Coloca na tela. Quando é que nós teremos a morte do ausente? Aqui, ó. Na terceira fase. Com a sucessão definitiva. O artigo 6º do Código Civil, na sua parte final, ele diz que, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, o ausente será considerado presumidamente morto. Então está lá, a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se essa morte. Grifa. Quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Como é que já caiu em várias provas? Quando a lei autoriza a abertura de sucessão provisória. Não é com a autorização de abertura de sucessão provisória, nada disso. É quando se autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, é aqui, ó, na terceira fase, que o ausente será considerado presumidamente morto. Mas lembre-se, é uma morte presumida, uma morte em que não há cadáver. Então, a qualquer momento, pode ocorrer um fenômeno fático que vai impactar no direito, que é, como vimos, o retorno do ausente. Ok? Fiquem atentos, eu repito, quero que vocês leiam o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 22 a 39, como estudo dirigido desse nosso bloco, que se encerra agora.